Olá, o meu nome é Adriano Carvalho e sou diretor da Remax Património na Estação de Comboios de Guimarães. Durante 12 anos fui consultor imobiliário ao serviço desta grande marca que é a Remax, tendo sido reconhecido como um dos melhores a nível nacional. Hoje tenho um projeto diferenciador no mercado de Guimarães e procuro pessoas que já tenham experiência, mas que não estejam satisfeitas com os resultados que tenham obtido até agora. Se és uma dessas pessoas, então este convite é para ti. Anda a conhecer-me e anda a conhecer o meu projeto e eu estarei cá para te ajudar a atingir um patamar completamente diferente e que irá mudar a tua vida para sempre. Se procuras uma mudança, este poderá ser o lugar certo para ti. Fica à tua espera. Até já. Cá estamos para mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos durante este período de pandemia, este período da Covid-19. Neste espaço abordamos as questões médicas, falamos com profissionais da área da saúde e também outras personalidades da vida guimaranense. Falamos sobre de que forma podemos juntos ultrapassar esta pandemia e este momento difícil da nossa história. Antes de iniciarmos a conversa de hoje, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube para acompanharem o nosso trabalho e também a seguirem-nos na nossa página no Facebook. Acompanhem o trabalho que o Grupo Mais Guimarães está a desenvolver de forma muito particular durante este período da pandemia da Covid-19. E hoje o convidado é António Magalhães, ex-presidente da Câmara Municipal de Guimarães, foi presidente da Câmara durante 24 anos, desde 1990 até 2013. Conhece melhor que ninguém o município de Guimarães. Obrigado por ter aceito este nosso convite para esta nossa conversa, Dr. António Magalhães. Obrigado, eu. A primeira questão que lhe coloco é de que forma esta pandemia alterou as suas rotinas, alterou a sua vida? Alterou, penso eu, à medida que todos os cidadãos tiveram que fazer uma alteração no seu cotidiano e, naturalmente, isso a mim fez-me estar em casa, sobretudo estar em casa, cumprir à risca aquilo que eram as instruções que do governo eram emanadas. Não me custou muito, ao contrário do que imaginava, durante o primeiro mês e meio. Depois do primeiro mês e meio, comecei a ter algumas sensações menos simpáticas, dormindo menos bem, não tendo a mesma sensação de estar a contribuir para dar um salto qualitativo na nossa saúde coletiva, mas fui-me adaptando e cá estou. Relativamente ao período em que nós estamos neste momento, a este desconfinamento, quais são as suas principais preocupações nesta altura? Eu presumo que são preocupações que dizem respeito à maioria dos cidadãos que têm alguma responsabilidade coletiva, mesmo não tendo cargos a cumprir e a levar à prática, mas como cidadãos propriamente ditos. Há alguma, por aquilo que eu tenho visto, há alguma confusão que era perceptível e que estaria porventura na mente dos governantes, mas que é necessário continuar a badalar, no melhor sentido do termo, aquilo que são os cuidados que devemos ter, sobretudo quando estamos em conjunto, de modo a que não tenhamos uma alternativa, uma segunda vaga, que porventura pode aparecer ligeiramente mais tarde, uns meses mais tarde, mas que será profundamente nociva para todos nós. E aquilo que está a passar na periferia de Lisboa e em alguns sítios, em alguns locais do país, ainda pontualmente, são, do nosso ponto de vista, muito preocupantes. Esta pandemia vai transformar significativamente a nossa sociedade, ou tem uma opinião mais positiva acerca do que aí vem ou do que estamos já a viver após este desconfinamento? Estamos a encontrar uma realidade diferente, quer em termos económicos, quer sociais, quer até no encontro entre as pessoas, nas relações entre as pessoas. O que é que teremos? Que realidade é esta e de que forma, se é que eu acredito que todos desejamos voltar àquilo que fomos há 3 meses atrás, de que forma é que poderemos caminhar para isso? Eu penso que não voltaremos atrás com tanta facilidade quanto aquela que de algum modo está a imaginar. Se é que estou a ver bem, estou a pressentir bem sobre esse sentimento. Eu acho que vai haver aqui alterações com alguma dimensão, sobretudo ao nível da nossa sociedade,
nas questões laborais também, nos métodos de governação também do espaço que ocupamos, mas naquele que também nos rodeia, e penso que vamos dar um salto qualitativo, sobretudo na maneira de nos relacionarmos com as novas tecnologias. Presumo que serão essas as grandes alterações que vamos verificar, e quem não estiver preparado a esse nível, naturalmente, pode ficar para trás, como agora se diz na gíria. O que eu colocava em cima da mesa é esta questão económica. Desde logo, teremos aqui uma crise económica que está mais do que anunciada e conseguimos já perceber pelo aumento, por exemplo, do número de desempregados, que comparativamente com o ano passado, em Guimarães, no mês de abril, houve um aumento de 1.200 desempregados. Portanto, teremos aqui economicamente algumas alterações após a pandemia. Há algo que se possa fazer de imediato para tentar conter esta escalada de desemprego? Não vai ser fácil, mas nós não podemos, a nenhum título, deixar que algumas conquistas que lentamente fomos conseguindo, a nível social e a nível da nossa profissão, seja ela qual for, nós não podemos, de repente, deixar cair isso no marasmo, ao ponto dos governantes não terem atenção, uma responsabilidade que é deles, embora sendo também nossa. E por isso é que a adaptação não será tão fácil quanto isso. Mas penso eu que, com os recursos que porventura possam provir da União Europeia, e se bem geridos, sobretudo para aqueles que trabalham e para aqueles que podem dar um contributo como empresários e que estão sinceramente interessados no progresso do país, nós teremos que aguentar firmemente este período de transição, que será o mais difícil. Depois será um pouco mais fácil se todos tivermos algum juízo, no bom sentido do termo, isto é, não querermos para nós aquilo que porventura os outros também pretendem. Isto tem a ver com a responsabilidade dos empresários, dos trabalhadores, dos cidadãos, em geral, e sobretudo dos nossos governantes, quer a nível local, quer a nível regional, quer a nível nacional, sobretudo. Eu estou esperançado que isto pode acontecer e que poderemos, num período de transição que será mais difícil do que não tivéssemos tido este interregno, seremos capazes de dar conta do recado. Relativamente aos apoios que foram anunciados e que estão disponíveis para a economia, considera-os suficientes para que os empresários consigam ver no futuro próximo alguma recuperação deste tempo perdido? Como sabe, por parte dos empresários e também dos trabalhadores, o que os governos propõem nunca chega, é sempre pouco. E há muitos que estão muito bem intencionados, e é assim mesmo, mas há outros que não estão tão bem intencionados quanto isso. E é por isso que o governo tem que estar vigilante, tem que estar atento, tem que saber estar no terreno e tem que defender os empresários para que esses possam defender e apoiar os trabalhadores. Porque só é o empresário, só deve ser um empresário com estatuto, aquele que naturalmente não se preocupa apenas com aquilo que é a sua empresa, mas também aquilo que são os seus colaboradores. Porque se os colaboradores tiverem alguma paz, algum sossego, alguma propensão para saber que o dia da manhã dos seus filhos, da sua família não estão a ser maculados, dará um contributo naturalmente mais vantajoso do que aquele que está pendurado numa situação de complexidade no dia-a-dia. E como avalia o trabalho que o Governo tem realizado desde o início desta pandemia? O assunto, eu sou suspeito, como sabe, mas não abdico de ter a minha opinião. Nunca abdiquei e não abdico hoje. O assunto, como sabe, é muito delicado. Mas há uma coisa que eu queria destacar e que não tem a ver com as teses que eu defendo a nível político-partidário. As oposições, com uma outra exceção, têm-se comportado à altura daquilo que é um momento muito complicado para o país. E eu tiro o chapéu, não usando, tiro o chapéu aos partidos da oposição que têm a percepção clara do momento difícil que vivemos e colaboram com o Presidente da República, com o atual governo, com as câmaras municipais, onde isso se verifica também tem uma propensão muito assumida e muito importante a nível da concelhio e a nível local. E, portanto, se continuarmos assim, nós, porventura, poderemos mais facilmente vencer as dificuldades que vêm aí.
Relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, a resposta que deu a esta pandemia foi aquela que esperava, confiava no Serviço Nacional de Saúde e na resposta que acabou por ser dada neste período? Nós sabíamos que o Serviço Nacional de Saúde tinha grandes fragilidades, não há nenhuma dúvida sobre isto, todos nós sabíamos, e a prova disso é que, se for verificar, eu não tenho de cor, os números dos enfermeiros, dos ajudantes da mesma área, dos médicos que foi necessário contratar, nós não estávamos preparados para podermos dar corpo a uma tarefa tão ingente, tão complexa e tão difícil. Agora, também é verdade que, num curto espaço de tempo, com apoios de vária índole, de vária natureza e com recursos que, porventura, poderíamos pensar que não teríamos, fomos capazes de ombrear com os países melhor preparados, com maior produto interno bruto, com maior riqueza, com outra dimensão, e nós não ficamos não ficamos atrás desses países. Fomos capazes de ter uma capacidade de organização e de levar à prática um projeto que é respeitado, como julgo que sabe com certeza, em vários locais do mundo. E relativamente a Guimarães, certamente também terá estado atento, estará atento ao que tem sido feito no município de Guimarães relativamente à pandemia. Como é que tem estado a Câmara Municipal? Eu só vi, publicamente, uma das últimas reuniões de Câmara que foi transmitida nos moldes em que estamos a falar agora, e anteriormente não vi, ia lendo umas coisas, mas não vi. Mas penso que a Câmara esteve à altura dos acontecimentos, a oposição também não criou sequelas que porventura deixassem alguma mácula que pudesse trazer leituras que não se devem ter nestas matérias, e as instituições estão, dentro do que é possível fazer, têm colaborado em consonância com aquilo que é a liderança que a Câmara deve ter nesta matéria, em consonância com as suas responsabilidades. Se me perguntar que algumas coisas no terreno, antes da pandemia, estariam mal, eu diria que sim, porque conheço bem o terreno. E o que se passou, sobretudo, em algumas instituições, e tendo em conta aquilo que foi um progresso lento de evolução para melhores condições de instalação dos seus respectivos utentes, do meu ponto de vista, nós aí temos que fazer um trabalho mais profundo, mas tem que começar sobretudo pelo Governo. O Governo tem que saber quem tem no terreno, tem que assumir as responsabilidades que lhe cabem, em alguns casos não assumiu, fiscalizando, não assumiu. E estou à vontade para o dizer, até pela relação de amizade que me liga com o anterior Ministro da Tutela, e depois as respectivas direções regionais têm também que complementar este trabalho, para além das instituições que naturalmente fazem o seu. Mas o que não se pode é, a nenhum título, deixar de fazer um trabalho que não pode ser premonitor daquilo que vinha a acontecer, mas que pode ser um trabalho que se vai aprimorando em função de algumas coisas que poderiam correr melhor e não correram tão bem. Portanto, está a chamar a atenção para a necessidade de olharmos concretamente para os nossos idosos de outra forma, com outro cuidado, e rever, portanto, as instituições, o funcionamento das instituições que cuidam dos nossos menos novos, dos nossos clássicos, chamemos-lhe assim. Sim, exatamente isso. É isso. É isso, e digo-lhe que isto eu falo, é um saber, passei modesto, é um saber de experiência feito. Eu sei que fazem o melhor, tentam fazer o melhor, mas numa rotina muito tradicional, muito ultrapassada em alguns casos, numa lógica que naturalmente é o Governo que tem a responsabilidade legal. Já não estou a pedir-lhe mais responsabilidades. A responsabilidade legal de saber se as instituições estão a funcionar nos moldes em que é necessário funcionar, mas que só se dá conta quando há problemas desta natureza. E isso é que é muito mau. Depois já não é possível corrigir o tiro. É possível, mas andando com a casa às costas, se for caso disso. E o Governo tem a obrigação de saber quem é quem no seu espaço, na sua intervenção, naquilo que estão a fazer, na dedicação que muitos deles têm para a causa pública, mas há algumas lacunas a corrigir, sobretudo em situações de pandemia como esta. Falando de Guimarães de novo,
vou questioná-lo acerca de quais devem ser as principais preocupações do município nesta fase. Nesta fase, não vou chamar-lhe ainda pós-pandemia, porque estamos aqui num período de um planalto em termos de contágios. E quais são as preocupações do município agora nos próximos meses, nas próximas semanas? O que é que deve ser feito? Que respostas é que devem estar no terreno, ser dadas? Do meu ponto de vista, o Governo há de dar uma indicação genérica para o país e, porventura, específica para os municípios. Porque o Governo tem enormes dificuldades, a vários níveis, de outra natureza, que têm, enfim, a dificuldade de serem acompanhados no cotidiano com a pressão tremenda que um Governo, seja qual for, tem. Mas as diretivas que vêm do Governo, sobretudo para os municípios, estes municípios, seja eles quais forem, têm que se organizar, têm que perceber que, em primeira instância, se as coisas se complicarem, é defender os cidadãos, é guardar uma obra qualquer de menor importância, com outras características, que possa, porventura, ficar atrasada mais alguns meses. As pessoas compreenderão, as juntas de freguesia compreenderão também, mas é preciso salvaguardar a vida de todos nós, dos nossos jovenzinhos que já estão há muito tempo em casa, os jardins de infância, as creches, os alunos das escolas, tudo isso é o nosso futuro e, portanto, esse nosso futuro tem que ser muito bem acautelado dentro das responsabilidades que naturalmente caberão a cada município. E eu estou convencido que nós somos capazes de o fazer. Durante alguns dos seus 6 mandatos, trabalhou muito para conseguir que Guimarães fosse capital europeia da cultura, fosse considerada património da humanidade, depois tivesse também uma cidade europeia do desporto, portanto foram bandeiras dos seus mandatos. Houve um trabalho, nomeadamente na questão do turismo e da cultura, que agora são 2 áreas que estão em grandes dificuldades e sobre as quais deverá requerer alguma atenção da Câmara Municipal. O que é que poderá ser feito em Guimarães relativamente à recuperação dessa atividade cultural e do turismo? Primeiro, o Governo tem que, penso que está a pensar nisso, embora me pareça que há algumas fragilidades por parte do setor respectivo, mas o Governo vai com certeza perceber que a cultura é fundamental para a vida de todos nós, não apenas para o presente, mas sobretudo para o futuro. É a primeira questão, e eu não sou um especialista na matéria, mas sei ver, também pela presença que tive ao longo destes anos todos, sei ver a dimensão cultural que é preciso levar à prática em projetos de inovação, de índole inovadora, para não cairmos num marasmo tradicional, porque isto está sempre ao nosso alcance. E por isso temos que ver o que é que o Governo vai fazer. Parece-me que as verbas que estão previstas para curto prazo não nos dão grande capacidade de pensarmos que as coisas vão ser fáceis de resolver. O município terá, do meu ponto de vista, terá que arcar com uma responsabilidade ligeiramente maior no seu orçamento para cumprir esse desidrato, porque aquilo que se fez ao longo dos anos todos, e não é para ter estado envolvido no processo, deu a Guimarães uma dimensão que não tinha antes desses projetos que citou. E por isso espero que a Ministra da Cultura tenha a força necessária para reclamar o que é de direito para poder distribuir depois pelas várias câmaras municipais naquilo que lhe compete uma verba compatível com aquilo que é o trabalho que já realizaram e que pretendem continuar a realizar, e o município deitar mãos também a um trabalho que é menos visível, é menos reclamado pela larga maioria da população, infelizmente, mas que tem uma dimensão de outra natureza, do foro imaterial, que não pode ser descurada a nenhum nível. A cultura é o elemento fundamental de um povo, de um país, de uma cidade, se quiser, e que nos projeta ao contrário do que muitos julgam, porque muitos pensam que é dinheiro mais ou menos perdido. Não é. A nossa dimensão cultural é fundamental para nos afirmarmos a vários níveis, a nível nacional, a nível regional e até a nível europeu. Nós tivemos essa dimensão e, de facto, foi ela que trouxe até nós tantos turistas que nos deram a possibilidade de nós podermos mexer noutras áreas
que naturalmente teriam mais dificuldades se não existisse essa procura que naturalmente foi criada em função disso mesmo. Relativamente ao turismo, há um sinal nestes últimos dias, de todo o atual, que tem a ver com a questão da TAP, da Transportadora Aérea Portuguesa, que agora na retoma apresenta um baixíssimo número de voos a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro, o aeroporto que traz a grande maioria dos turistas para Guimarães. Como é que vê este processo da TAP? O governo deve recuperar a TAP, deve deixar cair a TAP pela dívida que tem? Qual é a sua posição? Que opinião é que tem? Eu aí não vou tão longe. Eu sei é que a TAP, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, é uma empresa de bandeira. E sendo uma empresa de bandeira, naturalmente não pode fazer o que fez, ao nível da programação que tem para o futuro próximo. A região norte, as ilhas, o Algarve, não podem ficar à mercê daquilo que um indivíduo ou uma direção, uma administração que tem vistas curtas ou que está a pensar em algo que não nos interessa de todo no que diz respeito à progressão do país. Não é possível nós deixarmos de ter no Porto um conjunto de possibilidades que nos permitam viajar para vários sítios, tendo em conta a dimensão da nossa população, a dimensão do norte do país, de modo geral, e a dimensão de uma parte da Galiza, que vem ao Porto tomar determinados voos. E por isso o Governo saberá se quer intervir na TAP com verbas significativas, se quer ver o que se passa e que está menos bem, que é preciso corrigir rapidamente, mas que não pode deixar apenas o aeroporto de Lisboa com os voos que traçou no seu calendário para o próximo ano, ou pelo menos para os tempos mais próximos, e esquecer que o Algarve e o norte do país e também as ilhas são fundamentais para uma companhia de bandeira que tem que cobrir todo o território nacional. Não é possível trabalhar de outra maneira. Não tendo nós, e deveríamos já ter, transportes ferroviários mais rápidos do que aqueles que temos, nós só temos uma hipótese de cumprir esta tarefa com interligação de voos à cidade do Porto, dado que é o aeroporto que tem um estatuto, na média, como julgo que saberá, assim, embora pequeno, mas acima, ao nível da qualidade, acima de muitos aeroportos da Europa, e é inacreditável que não se tenha tido isso em consideração por parte da TAP. Os nossos autarcas, que fizeram barulho, no bom sentido também do termo, fizeram muito bem, têm que reclamar, têm que exigir, porque eles não exigem nada para eles, eles exigem para aquilo que são as atividades de várias índole que nós temos que salvaguardar na região onde nos situamos. É a empregabilidade, é a atividade comercial, é a atividade industrial, são todos os fatores que naturalmente estão em causa e não podemos deixar de fazer o barulho necessário, e este barulho tem que ser um barulho assumido por todos. Há alguns que são mais eficazes em passar a mensagem, mas todo o norte do país tem que levar à prática uma exigência que naturalmente não se pode regatear, porque temos razão. E este é mais um episódio que podemos juntar a outros que vêm colocar em cima da mesa de novo a questão da regionalização. Vê essa regionalização com bons olhos? Que haja realmente uma divisão mais significativa do país e dos locais de decisão, aproximando-os dos cidadãos? Eu penso que se caminha para aí. Agora, se tivermos que fazer um referendo, eu adianto que o referendo não passa. Nós não estamos habituados a fazer referendo. Se fosse na Suíça, passava logo. Mas aqui nós não estamos habituados. Será a forma como as questões são colocadas em cima da mesa? Será a forma como as questões, por vezes, são colocadas? Não, do meu ponto de vista, não. Claro que na altura que se fez o primeiro exame, vou chamar-lhe assim, à população, propositadamente, é bom que se diga, e eu estava por dentro disso na altura, propositadamente arranjaram mais regiões do que aquelas que nós devemos ter, do meu ponto de vista. E isso intrigou um bocadinho os cidadãos.
E depois havia também uma imagem que muitos, aqueles que eram adversários da regionalização, colaram uma imagem da região àquilo que se passava na Madeira, com uma figura marcante no terreno do Alberto João Jardim. E isso foi muito negativo para todos nós. E, naturalmente, na altura, há pessoas que têm hoje uma grande responsabilidade, que estiveram no processo, como responsáveis políticos também, mas hoje têm maior responsabilidade, não estiveram de acordo e contribuíram para que a regionalização, cujo referendo foi feito, não tivesse passado. Eu tenho dúvidas que, se houver referendo, nós tenhamos regionalização. Mas tenho a certeza que, se for uma coisa bem feita, que permita saber exatamente quem é quem no processo, que possam levar à prática um projeto compatível com os anseios da população, é mais fácil nós termos a procura para as soluções daquilo que queremos num período muito mais rápido e de uma forma muito mais desburocratizada do que ter que ir socorrer-nos de Lisboa sempre que há um problema qualquer. E como é que é o modelo de regionalização que defende? Em quantas partes ficaria dividido Portugal? Não, o que eu pretendo é 5 regiões. Se quiser a minha opinião, eu proponho 5 regiões, não 7, como era da outra vez. 5 regiões. E a partir daqui, sabe que o peso da tradição na nossa vida, nos nossos costumes, no nosso cotidiano, pesa sempre muito. E não estamos habituados a isto. E também é bom ter em conta que a maior parte dos nossos cidadãos dão importância à política em determinados períodos específicos, mas depois, na maior parte dos casos, não são tão contundentes, nem tão bem trabalhados para poderem defender no terreno, no café, na escola, na rua, se for o caso disso, aquilo que nos cabe a todos. E depois, quando se politizam, ou melhor, partidarizam estas questões, bem, os projetos vão sempre por água abaixo, ou pelo menos são altamente complexos para levar à prática. E por isso é que eu penso que deveria ser necessário uma negociação prévia, tentando perceber o que é que pensam as forças políticas que compõem neste momento o nosso Parlamento, verificar que são as vantagens e ter em conta aquilo que são hoje os inconvenientes daquilo que é o modelo que temos e partir de uma forma segura para um projeto que fosse, de facto, que tivesse um grande apoio da população. Porque se for um projeto que fique pelas franjas daquilo que é uma votação, normalmente é um projeto frágil, como sabe. E por isso nós temos vantagens na regionalização, disso estou plenamente convencido. Há de reparar que, em alguns casos, aqui e noutros países, que se não fossem as regiões, ou neste caso não as regiões, mas os concelhos, as autarquias, nós não tínhamos soluções tão fáceis para resolver problemas complexos que apareceram num período tão difícil como este. E por isso isto é um sinal claro de que, se as coisas forem bem organizadas, cada um saber exatamente quais são as suas competências, não se pode fazer uma lei difusa, complexa, que de algum modo baralhe para tornar a dar e permita várias interpretações. Não, isso não interessa. Interessa uma lei clara, que todos compreendam, todos entendam e que todos percebam que é uma lei que faz jus àquilo que são as pretensões dos cidadãos. Porque os cidadãos não querem leis muito complexas, difíceis de interpretar, demasiada burocracia, não querem isso. Querem coisas mais assumidamente fáceis, no sentido de dizer assim: eu quero isto e sei que vou dar estes passos, não meia dúzia deles para voltar atrás, de novo, não saber se vou ter solução para o meu problema ou não. Isso é fundamental, essa entidade prática daquilo que caracteriza uma gestão que não põe rodeios na legislação, processos de interpretação complexos, que só os especialistas são capazes de lá chegar. Isso é um dos inimigos da regionalização. Se ela aparecer, naturalmente não pode trazer esses inconvenientes. Relativamente à política regional, relativamente ao Partido Socialista, há aqui uma decisão que foi adiada devido à pandemia, tem a ver com as eleições para a Federação Distrital de Braga do Partido Socialista. Portanto, temos aqui este adiamento de uma decisão. Há 2 candidatos, Ricardo Costa de Guimarães, há também o Joaquim Barreto, que se recandidata à posição de presidente da Federação Distrital.
o que é que podemos esperar deste combate eleitoral pela Federação de Braga? O que é que lhe parece todo este processo? O que é que tem a dizer acerca dele? Olha, o combate em democracia é legítimo. O combate até é capaz de ser uma palavra forte, mas enfim, é legítimo. Mas nós temos de ter consciência disto. Eu reconheço que já fiz o que tinha a fazer. Mal ou bem, já fiz o que tinha a fazer. Posso ficar nas franjas da opinião, de um lugar sem visibilidade, de um conselho, se for caso disso, se alguém me pedir, em função da minha experiência e também do acompanhamento que eu faço nestes casos, mas é preciso dar a voz a gente mais atual. E neste momento o candidato Engenheiro Barreto, com quem trabalhei e que conheço, já não tem as capacidades, já não tem as competências que caracterizam um candidato que imponha o distrito de Braga ao nível daquilo que é a sua importância. Neste momento, o distrito de Braga, que no que diz respeito ao Partido Socialista já foi dos maiores do país em número de eleitores e em número de votos, é hoje um conselho que ele fez tudo para poder apagar. Não queria apagá-lo com certeza, mas está a tratar mais daquilo que são as suas pretensões e daquele grupo que o acompanha do que propriamente os interesses genéricos do distrito. E os interesses genéricos não têm que ter uma conflitualidade como normalmente ela aparece no terreno, não tem que ter. Eu sou um indivíduo que gosto de uma querela político-partidária. Uma querela que põe em cima da mesa ideias que porventura podem conflituar, mas que enriquecem aquilo que é o património democrático de todos nós. E o Engenheiro Barreto, não apenas agora, mas já lá mais atrás, já há muito tempo, deixou de se preocupar com isso e é por isso que nós, no último mandato dele e nas últimas autárquicas, perdemos 45 mil votos no distrito e 4 câmaras, mais 2 que não têm maioria absoluta. Ora, e isso é que é o retrato do Partido Socialista. Não é uma campanha europeia ou campanha nacional que permite medir a gestão do que está a fazer no terreno. A gestão que está a fazer no terreno, no que diz respeito às capacidades de determinado partido político, seja ele qual for, é aquilo que naturalmente somos capazes de conseguir ao nível das autárquicas. E o desastre que nós tivemos nas últimas autárquicas será similar se porventura isto não der uma volta e não for renovado. O Ricardo Costa não o conhecia muito bem, tenho acompanhado de perto aquilo que são as intervenções dele, ele é um jovem, relativamente jovem, preparado, tem condições para poder levar à prática um projeto compatível com os interesses do distrito e também de Guimarães, como é óbvio, mas do distrito, é para isso que ele se candidata, e espero que ele possa vir a ganhar. Se ele não vier a ganhar, pode ser por truques de secretaria, não garanto porque não sei, mas sei como é que costumam atuar, e vou-lhe dar um exemplo que é de facto tenebroso. Guimarães, vamos imaginar que tem 500 militantes, e portanto cada 10 militantes têm que eleger um delegado para a federação. Mas a cúpula liderada pelo Engenheiro Barreto, o que é que faz? Guimarães tem que ter 20, vamos imaginar. E Cabeceiras de Basto tem que ter 10 para ter um delegado. Ora, isto não é o equilíbrio. O equilíbrio não se faz a este nível. O equilíbrio faz ao nível daquilo que são as capacidades de cada espaço territorial. E isso é uma fraude que não está prevista nos estatutos. E se o Partido a nível nacional não tiver em conta este tipo de truculências de pormenor, mas que são muito useiras e vezeiras em comportamentos mesquinhos da vida política, naturalmente isto não vai a lado nenhum. Mas prevê que possa acontecer assim, que haja esse... Se não arrepiar em caminho, vai acontecer assim. Se não arrepiar em caminho, vai acontecer assim. Mas porventura mesmo assim podem perder. Porque o Ricardo Costa, já estive com ele em Barcelos, já estive com ele em Braga 2 vezes, já estive com ele aqui, e fiquei consciente, e não tinha essa consciência, das capacidades que ele revela a várias dimensões que não estão ao alcance do Engenheiro Barreto, nem de longe nem de perto, nem na minha pessoa, se quiser.
para ser mal interpretado. É um homem dos nossos dias, tem uma preparação acima da média, conhece muito bem o tecido empresarial, está disponível para poder dar um contributo a vários níveis e conhece o terreno como ninguém. Neste momento, este período de campanha que ele fez, e a pandemia veio travá-lo, mas nunca parou, é bom também que se diga, este período permitiu-me vê-lo em terrenos que eram difíceis para o Partido Socialista e onde as pessoas com muita qualidade o acompanhavam numa procura de uma solução que esteja à altura dos interesses do distrito e também de cada um dos concelhos. Apesar disso, em Guimarães, no seu concelho, não tem o apoio do presidente da Conselhia, de Luís Soares, com quem fez grande parte do seu percurso político, nem do presidente da Câmara Municipal, Domingos Bragança, o que pode vir a trazer, depois das eleições para a Federação Distrital, um problema político até no seio do Executivo Municipal. Penso que não. Mas se me perguntar se eu compreendo a posição do presidente Dr. Bragança e do deputado Luís Soares, pondo na balança um candidato de Guimarães e um candidato de Cabeceiras de Basto, até neste particular, naturalmente, do meu ponto de vista, não haveria hesitação na escolha. As questões são de outra natureza, como, aliás, de algum modo a sua pergunta faz perceber. Mas também não vejo problema nenhum. O Dr. Domingos Bragança será o candidato em 2021, se quiser ser candidato à Câmara Municipal. O Luís Soares já é deputado. E sabemos que o Ricardo Costa não está preocupado com lugares de cunho autárquico. Ele está preocupado, ou tem pretensões legítimas do meu ponto de vista, para vir a ter uma intervenção política de outra natureza, que porventura ele merece, mas eu posso ser suspeito porque estou com ele, mas também não estou contra o Presidente da Câmara, nem estou contra o Luís Soares. A verdade é que aqui o que está em causa é Joaquim Barreto e Ricardo Costa. E entre estes dois, eu não tenho nenhuma dúvida, mesmo que fosse ao contrário, isto é, que não fosse de Guimarães e outro de Cabeceiras, ou ao contrário, eu não tenho nenhuma dúvida que, de facto, o Ricardo Costa está mais bem preparado para nos defender a vários níveis, ao nível do distrito e também ao nível do nosso concelho. Esta pandemia, e voltemos a falar dela, pode abrir aqui as portas a uma junção de interesses regional que possa vir a dar uma resposta mais capaz a todos os municípios? Esta experiência, como sabe, foi uma experiência que já não tínhamos há quase um século, não é? Eu já passei por uma pequena turbulência destas, que era a gripe asiática, recordo-me bem, tinha 11, 12 anos, não tenho a certeza, em 1918. Não, estou baralhado. Não, já não me recordo bem, mas sei que me lembra perfeitamente de termos uma pequena pandemia comparada com esta. Esta tem dimensões de caráter mundial, com uma agressividade que outras pandemias que nos antecederam, mesmo a espanhola, também não teve, apesar de nos ter feito uma grande moça. O que nós podemos pensar, ou melhor, o que nós podemos raciocinar e pôr no terreno é a percepção de que quando as coisas correm muito mal a uma comunidade, não tem que haver partidarites, não tem que haver problemas de natureza de índole pessoal. O que está em causa é o bem comum. O que está em causa é o que poderemos fazer para atenuar as dificuldades de muitos dos nossos concidadãos. E em Guimarães as coisas estão mais ou menos bem, se eu tenho a informação mais ou menos correta. Mas, por exemplo, na periferia de Lisboa, que a televisão nos traz e os jornais também, o que se verifica é, de facto, muito grave. Pela dimensão do problema, pelo tipo de população de várias origens que ali trabalham,
pelas características das instalações de vida que essas pessoas têm, e isso só se consegue, de facto, com um esforço enorme em que todos deem as mãos e que correspondam àquilo de que os bem-intencionados da sociedade precisam que nós façamos. Aqueles que, por qualquer motivo, através das novas tecnologias, do Facebook, etc., estão sempre dispostos a fazer o mal e a caramunha, esses têm pouca importância naquilo que é a solução dos problemas. E eu penso que Guimarães tem tido aquilo que eu conheço bem. Visitei uma vez as instalações que estavam preparadas para levar à prática o projeto a vários níveis, e tenho também a certeza que as oposições não têm feito, criticam, como é óbvio, estão no seu legítimo direito, há muitas riquezas da democracia, mas na prática eu penso que as coisas correram bem. Eu tenho só muito receio de algumas pessoas, e em Guimarães acho que não temos problemas desses, mas quando me dizem, e ninguém me contraria, quando vejo na imprensa, falado ou escrita, que temos 2.000 lares clandestinos no país, eu tenho um receio enorme desses problemas. Porquê? Porque, como são clandestinos, só vêm a terreiro, só dão à luz do dia, quando nós somos capazes de perceber que já há lá um problema muito sério. Eu penso que Guimarães não tem nada disso, julgo que não, mas era bom que nós, num futuro próximo, sobretudo no que diz respeito a determinados tipos de instituições, tivéssemos em conta um trabalho conjunto com o Governo, com as associações e com o município, de modo a que estivéssemos preparados, ao nível dos quadros que trabalham nessas empresas, vou chamar de empresas, ao nível daquilo que são as suas responsabilidades, ao nível das instalações, as alternativas que é necessário ter, se for caso disso, cumprindo a lei, se quiser cumprindo a lei. E o cumprimento da lei tem que ser imposto pelo Governo quando ela não é cumprida, e o Governo aí também tem que acordar. Tem uma direção regional, essa direção regional não pode apenas dar corpo a benesses naturais que porventura as associações possam pedir. Tem que reclamar uma atitude por parte das associações que corresponde ao bem-estar das pessoas que aí estão instaladas, e aquelas que porventura que não tenham condições para trabalhar nesses espaços, tem que se lhe dar uma oportunidade para que façam os cursos respectivos, de modo a que possam ser úteis à comunidade em geral e às famílias em particular. Teme que esta pandemia também traga, em termos políticos, algum extremismo de posições? Vai ter. O crescimento dos movimentos mais extremistas, quer à direita... Vai ter. Presumo que não terão a expressão que nos ponha em causa a democracia. Presumo que não. Mas que muitos que estão menos bem intencionados naquilo que são os princípios democráticos e que naturalmente são a essência de um povo civilizado, esses não olham a meios para atingir os fins. E poderemos, porventura, tanto mais como sabe tão bem como eu, se não melhor, os sinais que nos chegam dos Estados Unidos da América, do Brasil, da Venezuela, das Filipinas, têm líderes que são pessoas absolutamente, diria, politicamente irresponsáveis, preocupando-se mais com aquilo que é o cargo que ocupam e a hipotética eleição que vem a seguir, do que aquilo que é o problema que têm nas mãos e que têm no terreno e que dá origem a milhares e milhares de mortos. É uma coisa inacreditável. Países que são ricos, que têm dimensão, que têm história, que o mundo reconheceu até há pouco tempo com a qualidade que tinham, quer os seus cidadãos, quer as suas capacidades na inovação, nas novas tecnologias, na indústria, na literatura, a vários níveis. E de repente, porque eu vou adiantar a palavra, há uns loucos à frente disto, que ninguém de boa mente leva a sério. Mas a verdade é que o estrago está lá. E são pessoas, eu vou chamar-lhe impertinentes só. São pessoas impertinentes, impreparadas e impertinentes. Os objetivos deles não são o cuidar do seu povo, com a ideologia que têm,
o que está em causa são sempre os interesses de cunho muito pessoal, que naturalmente prejudicam tudo aquilo que se pode fazer em nome de uma nação. E como é que são eleitos? Como é que consegue explicar isto? Hoje é fácil de explicar, e o senhor domina melhor a matéria do que eu. As novas tecnologias fazem milagres. Verdade. As novas tecnologias fazem milagres, como sabe. Primeiro. Segundo lugar, no caso do Brasil, há uma tradição de uma ditadura que deixou o país em pantanas, mas que passados alguns anos, naturalmente, se reclama por ela a pretexto de um indivíduo que terá feito alguns desvios, quando agora, de repente, em 2, 3 meses, se percebe que está tudo outra vez a caminhar no pior dos sentidos, com leituras absolutamente abjetas no que diz respeito à saúde dos cidadãos. Ninguém quer saber disso para nada. Ninguém quer saber disso para nada. Quando a gente olha para as imagens que nos chegam do Brasil, naquilo não pode ser um governo legítimo do país. Por acaso até é, mas não pode ser. É qualquer coisa de anedótico, que o mundo não tem legitimidade para intervir, porque o Brasil é um Estado soberano, mas tem toda a legitimidade para criticar. O que está em causa nem é apenas o conceito de democracia que nós muito prezamos, mas é, sobretudo, o perceber que um irmão nosso, um ser humano como nós, um indivíduo que naturalmente passa problemas de toda a ordem na sua vida do cotidiano e depois é obrigado a afrontar uma desorganização completa que não conduz a coisa nenhuma e conduz à desgraça. E isso é que me custa a ver e custará a ver a qualquer pessoa de bem. Relativamente à Europa, portanto, tivemos aqui alguns episódios menos simpáticos, diria, acerca da cooperação europeia na resposta a esta pandemia. Se as medidas que estão já apontadas para o pós-pandemia, para a recuperação até económica da Europa, se não funcionarem, estará em causa a Europa que nós conhecemos e que foi construída nos últimos anos? Se não funcionar, sim. Nós não podemos deixar de ter em conta, sabe, o problema maior da Europa, e tem essa fragilidade, já não é só de agora, mas o problema maior da Europa é não ter a coesão que na origem teve porque tinha homens de outra craveira. E hoje o facto de a larga maioria das medidas exigir unanimismo dos seus membros impõe-nos dificuldades de ordem vária, porque o conceito neoliberal da vida política, que traz atrás de si o lucro fácil e, em algumas situações, perverso, se quiser, cria-nos aqui enormes dificuldades. Todos aqueles que dominam a matéria, e eu não a domino, mas conheço-a mais ou menos, sabe que quem lucra com todas as atitudes e posturas e decisões que toma a União Europeia, quem lucra em primeira instância é a Alemanha e a Holanda, e depois os países bálticos também. Mas, e depois nós sabemos que temos empresas que de facto estão aqui em Portugal e noutros países instaladas e a criar emprego e a fazer o seu lucro, mas a verdade é que vão pagar lá os impostos. Nós não temos acesso a esses impostos. E, portanto, são esses países que são altamente beneficiados, que são um bocado egocêntricos, se quiser, que não têm a noção do que será a Europa quando estiver dividida, como, em algumas situações, aponta para que possa acontecer. Eles não têm a noção de que hoje a globalização implica grandes áreas de intervenção que tenham força e capacidade para levar à prática o projeto. Portanto, nós unidos somos capazes de fazer alguma coisa, andamos a tergiversar ao nível das nossas decisões já há uns anos esta parte. A saída do Reino Unido, como sabe, foi um golpe duro e que de algum modo tirou potencialidades àquilo que era a verdadeira União Europeia, e se as coisas continuarem assim, naturalmente isto vai ser um bocadinho complicado. Eu não sei se se lembra de uma frase do Obama quando um dia visitou Lisboa. Deixou uma frase que me marcou sempre. Eu sou um apoiante
à distância, naturalmente, daquilo que era a política do Obama e da esposa, que tinha um papel interventivo tão importante. Ele disse-nos em Lisboa, quando eu quero falar para a Europa, eu não sei com quem falar. E pronto, falo com a senhora Merkel. Ora, a senhora Merkel pode não ser, normalmente não é, aquela que lidera a União Europeia. Não é ela a pessoa a quem tem que se dirigir. Mas como isto está tão fragmentado, a certa altura não há resposta objetiva e coletiva, então vai-se buscar precisamente aquele que tem o maior poder, que era a Alemanha, e continua a ser a Alemanha. Este tipo de preocupações deveriam passar também pela mente dos nórdicos, porque são eles que, de algum modo, tentam a todo custo conflituar com aquilo que é o Sul. O Sul complementa o Norte e o Norte complementa o Sul. Temos vantagens e inconvenientes. Temos valores que eles não têm e eles têm outros que, porventura, nós não tenhamos. Mas a verdade é que o cidadão, em algumas situações, quando tem um cargo político, olha mais para o seu umbigo do que propriamente para aquilo que é uma capacidade global de poder intervir a vários níveis. Um país isolado, por muito potente, poderoso que seja, hoje não faz nada. Hoje, por exemplo, se vira a Rússia hoje, praticamente não tem peso no areópago internacional, não tem peso. A Rússia hoje não tem peso. A maior parte das pessoas pensam que eu estou aqui a dizer qualquer coisa de muito grave. Não estou. Acompanho isto na melhor informação que se consegue obter em Portugal e sei que neste momento a Rússia está com problemas de ordem vária e por isso é que dá um salto de quando em vez até aos Estados Unidos para apoiar o Trump, porque tem em contrapartida questões de outra natureza que naturalmente não são trazidas agora para aqui. E por isso é que, do nosso ponto de vista, se a Europa, eu penso que se vai conseguir uma solução razoável para a pandemia. Penso que vai. Aliás, os números de hoje, com mais carga, menos carga, que vem na imprensa, não é aquilo que nós pretendíamos, não é aquilo que nós podemos reclamar. Ninguém nos pode chamar, como fizeram anteriormente a esta pandemia, nomes por causa de não termos governado bem. Não é isso que está em causa hoje. Hoje a pandemia atingiu a maior parte dos países da Europa e a Suécia, por exemplo, que quis seguir um modelo muito especial, como sabe, está com uma dor de cabeça tremenda que Portugal não teve. Portugal foi modular. Tenho muita pena que na vizinha Espanha, que acompanho todos os dias, as coisas tenham corrido tão bem, mas também compreendo que o governo estava a chegar, tinha dificuldades, tem uma posição muito aguerrida e as coisas correram um bocado menos bem do que deveria ser. Também a Itália, porque é um país latino, mas a verdade é que nós tivemos o cuidado, e aqui englobo não apenas o governo atual, como já disse há bocado, englobo todas as forças políticas que deram as mãos, perceberam a dimensão do problema, quiseram colaborar, demos uma volta àquilo que eram as dificuldades maiores, neste caso no SNS, resolvemos os problemas dentro do que era possível. Há erros, há falhas, há pequenas falhas, mas nós não ficamos mal no retrato. Agora, o que é preciso é que as pessoas percebam que não estamos a pedir uma esmola, que é o que querem que nós possamos. Não estamos a pedir uma esmola, porque eles sabem que levam dinheiro produzido aqui em Portugal, lucros produzidos em Portugal, que vai cair sem nenhum tipo de trabalho nos seus cofres. E nós temos que ter a contrapartida quando na altura aparece algo que nós não fomos os culpados. A pandemia é global, todos nós sabemos, senão não era pandemia. Mas a verdade é que é preciso ter em conta exatamente isto. Nós queremos um canhão que nos permite colaborar com a Europa dentro de um modelo de dimensão que no conceito global das forças político-partidárias a nível do mundo, tenhamos uma voz que seja ouvida, quer na China, quer nos Estados Unidos, quer na América do Sul, quer em outros países que sejam quais forem. Mas para isso precisamos de não estar sempre, passa a expressão plebeia, a espingardar uns com os outros. Não é isso que nós precisamos. Precisamos de respeitarmos uns aos outros, darmos o nosso melhor, cada um, se um tem um bom peixe, nós temos um bom vinho, se o outro tem mais capacidade de trabalho ainda já com as novas tecnologias, nós lá chegaremos. E essa respeitabilidade e esse tipo de preocupações do foro global no que diz respeito aos 27 da União Europeia é que dá força à Europa. Se ela se fragmentar, naturalmente, nós não precisamos nada, nem em nós, nem em outros países como nós.
Ficaremos um pouco mais dependentes ou menos dependentes da China daqui a algum tempo? Também é uma questão que se coloca mediante tudo o que A aconteceu China, nesta pandemia. a China é um potentado a ter em conta. Neste momento, julgo que saberá que a NATO foi criada para defender a Europa da Rússia. E agora, tudo o que se está a fazer, e aparece nos jornais da especialidade, na revista da especialidade, é que a força da NATO está a ser desviada para o sul da China, para com o Japão, com a Índia e outros países, com a Austrália e outros países da zona, possa ser, de algum modo, um tampão que é necessário acautelar, porque no que diz respeito à Rússia, a NATO já não faz falta na Europa. Esta é a tese que neste momento os especialistas vendem e fundamentam. Portanto, só pela via económica a China não tentará um controle maior das operações mundiais. Tentará e está a consegui-lo, como julgo que saberá. Mas se chegar a Itália, por exemplo, já tem. Há uma necessidade bélica? Já? Não era disso os chineses normalmente não são muito belicistas. Não são muito belicistas. Mas têm o potencial necessário para, se for preciso, intervirem também nessa matéria. Eles têm outra técnica que está plasmada aqui em Portugal, mas com pequenas dimensões. A maior, se quiser, a que tem uma dimensão de outra natureza, está na zona envolvente de Lisboa e está também aqui em Vila do Conde, onde tem negócios e estão espalhados por toda a parte. Mas não é isto que interessa muito à China. E na presença das grandes empresas nacionais também. E grandes nacionais, entram em tudo e mais alguma coisa. Isso aí, naturalmente, é que nós não deveríamos depender da China ao nível de energia. E, como sabe, dependemos. Um erro crasso que se cometeu, mas cometeu-se. E não deveríamos. E eles entram, e normalmente os chineses trabalham a este nível, mas não trabalham só na Europa, ou melhor, não só nos pequenos países. Eles entram a todos os níveis, em vários sítios. Eles não são de todo belicistas, mas estão preparados para, se necessário for, usarem também o armamento que têm. Isso não acredito que seja algo que lhes deve passar pela cabeça. Neste momento eles vão tentar vender as suas novas tecnologias, que, como sabe, são muito importantes para dominar o mundo, se calhar mais do que o arsenal atómico que cada um destes países pode ter. Relativamente a cada um de nós, ficaremos melhores pessoas depois desta pandemia? Seremos mais exigentes com o poder político, com quem nos governa e com as decisões que são tomadas? Como é que ficaremos? Ou ficaremos iguais? O que lhe parece? Não acredito muito, sabe? Não acredito muito. Também, porventura, posso não ter, enfim, muita fé aqui neste tipo de coisas. A população portuguesa tem um conceito de política que tem um lastro e tem legitimidade para o ter, mas deveria colaborar de modo a que se informasse bem e que tivesse a capacidade de poder reclamar e não olhar apenas para aquilo que são os maus exemplos dos políticos que naturalmente nos dão esse mau exemplo. Se referir apenas a alguém que, em função das suas fragilidades humanas, levou à prática um processo negativo para o país e com as responsabilidades que tinha, e fazer com que esse conceito ultrapasse essa fronteira individual e colha todo o universo político-partidário, é um erro crasso que nós fazemos. Há boa gente em todos os partidos. Há gente capaz em todos os partidos, com ideias diferentes. E então nós temos que questionar as ideias. Mas quando o trabalho dentro das ideias que o povo escolheu é um trabalho bom, ou pelo menos acima da média, nós não temos que estar sempre a pugnar por aqueles que já foram há 40 ou 50 anos atrás. O momento é outro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso nunca conduziu a nada. Quer dizer, a democracia normalmente acaba por se fragilizar em função de determinado tipo de comportamentos dos seus intervenientes, é verdade. Não há nenhuma dúvida que é verdade. Mas se a população em geral estiver minimamente informada, não tenha aquela alergia que hoje parece ter à vida política,
naturalmente nós somos capazes de ser mais intervenientes e intervenientes com bom senso, porque há coisas que se dizem, sobretudo no Facebook, e também em alguns jornais que tipificam determinado tipo de mentalidades, que todos nós sabemos que não é assim que funciona. Queremos acreditar naquilo, até podemos acreditar, mas não é aquilo que é a realidade. Se nós fizermos uma introspeção, nós chegamos à conclusão que aquilo não tem nada a ver com a realidade do cotidiano que nós sentimos na primeira esquina, onde nos cruzamos com alguém que é nosso adversário político. Qual é o problema? E esse conceito negativo da política é um conceito que a direita, a extrema-direita, sobretudo, a direita não, a extrema-direita tentou vender. Claro que quando há um ditador, não há ladrões, não há ninguém, não há nada. Isso, na Rússia não há ladrões, na China não há ladrões, em várias, naquilo que são os países autocráticos, não há coisas negativas na política, é tudo bom demais, porque se cala a voz de uma oposição legítima que tem que ter para ser enriquecedora. Mas isso normalmente conduz sempre, mais tarde ou mais cedo, com muitos espinhos pelo meio, é verdade, ao nível social, mas conduz a um novo aparecimento do regime democrático. Mas durante muito tempo penamos, e o país penou, porque o que está a passar hoje com alguns países ditatoriais, por exemplo com as Filipinas, que o líder das Filipinas pega numa espingarda e se encontrar um homossexual ou um drogado, é ele que mata se for preciso, naturalmente isso não é nada. Isso é algo que não corresponde a um conceito humanista. Antes, pelo contrário, isso é um vilipêndio que se faz àquilo que é um cidadão, um ser humano, que pode ter os erros que tiver, mas não merece que um indivíduo que se reclama de líder dos seus cidadãos querer fazer justiça dessa maneira por mãos próprias, sem nenhum tipo de cobertura legal, sem nada. É inacreditável, mas há em vários sítios. O que se passa no Brasil é a mesma coisa. A nossa conversa vai, entretanto, já um pouco longa. Vou pedir-lhe que deixe aqui algumas ideias, alguns últimos conselhos até para quem nos possa estar a ver nesta altura, relativamente ao momento em que nós estamos, de que forma é que poderemos ultrapassar juntos esta pandemia da Covid-19, o que possamos fazer a seguir para que todos fiquemos um pouco melhor até do que aquilo que estávamos antes do início deste surto. Não, um pouco melhor, claro que há sempre gente que não estava bem, como imagina, não é? Há gente que não estava bem, gente que tinha dificuldades, a empregabilidade, apesar de tudo, ainda tinha alguma dimensão, mas o pós-pandemia vai ser mais difícil, como imagina, não é? Vai ser mais complicado. O que se pode pedir ao cidadão, de uma forma geral, e sobretudo àqueles que têm capacidades e competências para levar à prática projetos que correspondam àquilo que sabem fazer e que correspondem àquilo que o país precisa, na política, no mundo empresarial, no mundo cultural, é darmos as mãos e aceitarmos de facto aquilo que se pode fazer em prol da comunidade em geral e não cuidar em primeira instância daquilo que são os nossos interesses. É legítimo nós termos preocupações de cunho pessoal, todos nós temos, mas temos que ter um bocadinho de abertura para todos aqueles que de um momento para o outro ficam na berma da estrada à espera de uma boleia que não aparece, que raramente aparece e que muito dificilmente aparece. Isso não é uma sociedade, isso depois vai dar origem a outro tipo de problemas, se as coisas não forem corrigidas. Portanto, é preciso que as pessoas, dentro das suas capacidades, dentro daquilo que são as suas funções na sociedade em geral, como empresários, como trabalhadores, como desportistas, como gente da cultura, como autarcas, como governantes, tem que haver alguém que concilie estes interesses, que seja justo para quem é preciso fazer justiça, e eu penso que nós assim poderemos imaginar um amanhã um pouco melhor. Mas neste período de transição as facilidades não vão ser muitas. Muito obrigado, Dr. António Magalhães, pelo tempo que despendeu para esta nossa conversa
durante este período muito particular da nossa história. Agradeço Eu muito. que agradeço, obrigado, e peço desculpa da voz que não está assim muito boa. Muito obrigado, muita saúde para si, para os seus, e iremos encontrar-nos certamente pelas ruas da cidade neste período de desconfinamento, agora que também é importante regressarmos às ruas. Muito obrigado. Muito obrigado, tudo corre bem, obrigado. Foi a conversa de hoje com o Dr. António Magalhães, presidente da Câmara Municipal de Guimarães durante 6 mandatos, durante 24 anos. Falamos sobre a pandemia da Covid, sobre o impacto na nossa sociedade, na local, também a nível nacional e internacional. No próximo sábado, aliás, estaremos cá de novo para mais um Em Casa à Conversa. Falaremos sobre o regresso do ensino pré-escolar no dia 1 de junho, portanto, na próxima segunda-feira. Será mais um programa interessante, com sentido aqui no Mais Guimarães. Convidamos-los a seguirem-nos no nosso Facebook, na nossa página no Facebook, também a subscreverem o nosso canal no YouTube para acompanharem o que o Grupo Mais Guimarães tem vindo a fazer durante esta época da pandemia da Covid-19. Muito obrigado, uma boa noite. Olá, o meu nome é Adriano Carvalho e sou diretor da Remax Património da Estação de Comboios de Guimarães. Durante 12 anos fui consultor imobiliário ao serviço desta grande marca que é a Remax, tendo sido reconhecido como um dos melhores a nível nacional. Hoje tenho um projeto diferenciador no mercado de Guimarães e procuro pessoas que já tenham experiência, mas que não estejam satisfeitas com os resultados que tenham obtido até agora. Se és uma dessas pessoas, então este convite é para ti. Anda a conhecer-me e anda a conhecer o meu projeto e eu estarei cá para te ajudar a atingir um patamar completamente diferente e que irá mudar a tua vida para sempre. Se procuras uma mudança, este poderá ser o lugar certo para ti. Fica à tua espera. Até já.